Kelly, que tá sempre me dando força aí. Um beijo, minha irmã e comadre. Então, gente, ó, as fases na minha vida bem difíceis começaram desde cedo. Eu vou voltar lá no tempo, lá no meu passadão mesmo, quando eu tinha 5 anos de idade. A nossa casa da minha mãe, da minha avó que a gente morava, nossa casa pegou fogo. Nessa época minha avó quase morreu queimada, né? Pra tirar as coisas, porque a nossa casa ela era coberta e toda tampada de palha. Então minha avó colocou um pedaço de lenha no fogareiro e o pedaço de lenha pegou fogo e passou para as paredes. E nessa época a nossa casa queimou tudo, a gente ficou sem nada. Eu me lembro como se fosse ontem, eu só tinha 5 anos, mas eu me lembro. E a gente foi morar na cidade, né? Pra perto do sogro da minha mãe. E lá a gente morava numa bandinha de casa. Pra vocês terem noção, quando era no inverno, a gente passou o inverno todinho, praticamente. Toda vez que chovia, quando começava a chover, de noite, a gente desatava a rede e ficava sentado. E quando era chovendo e nós cada um, eu, a minha mãe, a minha avó, né? A minha avó doente e o meu padrasto, a minha avó ficava deitada e nós ia tirar de dentro de casa, tirar aquela água da chuva que caía. E a gente passava a noite acordado. E eu, com 5 anos, gente, eu me lembro disso, me lembro muito bem. Que era desse jeitinho. A gente apanhava a água de dentro de casa e jogava para fora. Quando parava de chover, era que nós ia armar as redes de novo e dormir, porque era muito mal coberta, era muito mal feita, só aquela bandinha de casa era muito pequenininha ali para nós morar, mas era o teto que nós tínhamos, porque o nosso tinha queimado todo. Minha avó ficou toda queimada, minha avó quase morreu, o couro dela teve que nascer couro nos braços dela de novo. E nesse dia, se eu tivesse ficado com a minha avó em casa, eu teria me queimado também se eu não tivesse morrido queimada, né? Porque a minha mãe me retirou de casa, não imaginava que a casa ia pegar fogo. Minha mãe foi sair e me levou. Então ficou só minha avó. E esse acidente aconteceu com ela. Foi muito horrível nessa época. A gente foi morar em Caxias. E foi nessa época que eu tinha um sonho. Meu maior sonho era poder estudar. E eu não podia, minha mãe não tinha condições de me colocar numa escola, né? Naquela época a gente estudava mais, era em escolinha particular. E quando minha mãe foi resolver me colocar numa escolinha particular, eu tinha aquela vontade enorme de estudar. Sabe o que eu fazia? Porque até no ano passado foi que eu vim descobrir uma coisa interessante sobre mim que eu não sabia. Meu professor falou para mim que eu sou didática, porque eu aprendi a ler e a escrever sem precisar ter que ir na escola, né? Eu tinha, nessa época, o tempo passou, né? E quando eu tinha na base de uns 7 a 8 anos, a ex-sogra da minha mãe, ela me dava os caderninhos, né, do filho dela, ela me dava o caderno com aqueles pitoquinhos de lápis. Eu descia a rua que nós morávamos, eu descia uma rua e voltava a subir na outra, todos os dias, com o caderninho na mão, o lápis, desse jeito assim, anotando números das casas. Era essa a minha diversão, porque eu tinha muita vontade de estudar, mas não pisava em uma escola. Minha mãe não me colocava, não tinha como me colocar numa escola. E eu tinha muita vontade de estudar, então eu fazia isso. Então eu aprendi a ler e aprendi a escrever através disso. Depois, quando a minha mãe me colocou numa escola, quando a gente voltou pro interior de novo, minha professora ficou encabulada. Falou, como é que você sabe desse jeito? Ela falava pra minha mãe, minha comadre, a maninha é muito inteligente, porque ela me chamava de maninha. Ela disse, a maninha é muito inteligente, muito. Como é que ela sabe as letras, ela conhece as letras, ela sabe ler, ela não tem a menor dificuldade para ler. E ela não frequentava a escola. E no ano passado foi que eu descobri, meu professor falou para mim, uma professora de português falou para mim, ela disse, você é didática. Isso é muito raro acontecer. Pessoas didáticas, pessoas que têm a capacidade de saber o significado das coisas, de entender aquilo ali mesmo sem ele nunca ter estudado sobre aquele assunto. Mas ele entende, ele tem alguma coisa na mente dele que acelera a mente dele ali, né? Aqueles pensamentos dele positivos, e realmente é daquele jeito que a pessoa consegue entender que é aquele fato, aquele acontecimento, aquela coisa ali, né? Aquele certo pensar, né? Então é assim, eu sou muito feliz porque eu descobri isso, eu descobri essa benção, né? Que eu sou didática. Eu acho que é por isso que eu tenho assim essa energia positiva, que graças a Deus, meu Deus, ó, me considero uma mulher super mega abençoada.
Então, um beijo pra vocês. Um salve aí pro meu amigo que tá me seguindo lá, né? Rossi, acredito que seja Rossi Love, o nome dele. Então, ó, um salve pra você, meu amigo, viu? Vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo, um salve pra você aí. E pra todos aqueles, né, que se inscreverem lá, não tem como eu falar o nome de todo mundo, gente. Mas, ó, beijão pra todos vocês, meus amores. Com Deus. Fiquem todos com Deus, ó. Deus abençoe cada um de vocês.